Mais uma vez, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se espalhe rapidamente e seja glorificada como é entre vós. Orai também para que fiquemos livres das pessoas importunas e más, pois nem todos têm a fé. Mas o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Quanto a vós, estamos certos no Senhor, de que estáis fazendo e continuareis fazendo o que ordenamos. E que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e para a constância de Cristo. E que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e para a constância de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma coisa imensamente curiosa aqui nesta palavra, e que nós não fazemos porque nós às vezes achamos que é errado, é rezar pedindo a Deus que nos livre de gente inoportuna, pessoas inconvenientes e más. Olha que interessante. Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, rezem pela gente, para que a palavra de Deus se espalhe rapidamente e seja Deus glorificado como é aí entre vós. E continua São Paulo dizendo, e reza também para Deus nos livrar de pessoas importunas e más. São duas coisas diferentes. Nem sempre a pessoa importuna é má, ela só é importuna. E tem gente que é importuna. Tem gente que chega na vida da gente quando é menos oportuno e atrapalha a gente. São pessoas que atrapalham. Às vezes não são pessoas más, mas são pessoas que atrapalham, que roubam o tempo da gente, que trazem confusão para a vida da gente, que entram conosco até no projeto da evangelização, mas não é para evangelizar, é para enrolar, é para aparecer, é para fazer daquele meio, daquele trabalho que deveria ser serviço a Deus, meio de sustento próprio. São as importunidades que vão se somando aí em volta daqueles que estão empenhados na obra de Deus, na evangelização. Então, precisamos aprender a orar para que Deus nos livre de pessoas importunas. E como é que isso pode acontecer? Que Deus leve essa pessoa para longe de nós. Segunda, melhor ainda do que a primeira, fazendo com que a pessoa deixe de ser importuna. Não é? Nós usamos muito esta palavra que é importunar. Tem gente que olha na cabeça da gente o tempo inteirinho, inclusive nas coisas de Deus, inclusive nas coisas de igreja. Tem pessoas que elas sabem que elas não têm um problema espiritual ou emocional grave, mas elas estão toda hora recontando a história, não avançam com a vida. Recebem a oração, mas não tomam posse da graça de Deus. O Espírito Santo age nelas, mas elas não colaboram com o Espírito Santo. Não querem fazer a sua parte. E muitas vezes ficam em volta de pessoas, pedindo oração, pedindo aconselhamento e ocupando o espaço de gente que precisa de verdade. Às vezes nós chegamos em alguns lugares e a gente percebe que nem sempre quem mais insiste é quem mais precisa, viu? Então, olha lá. Orai também para que fiquemos livres das pessoas importunas e más.
Tem gente que não debruça sobre a palavra de Deus, que não procura conhecer a própria fé. Ao contrário, a pessoa acha que tudo enquanto é fantasia que ela tem, um insight que ela teve, uma ideia que ela teve, é inspiração divina, e coloca aquilo como se fosse palavra de Deus. Eu estava lá pensando, eu estava dando um conselho para a pessoa, de repente veio isso na minha cabeça e eu falei, e eu soltei, e veio com tanta força que eu tenho certeza que é de Deus. Só que não é. Não é. Porque você vai confrontar a ideia que a pessoa teve e vai contra o que a palavra de Deus nos ensina. Deus não tem duas palavras. E a pessoa insiste naquilo. E quando a pessoa não arreda pé desse hábito, ela vira um problema na comunidade onde ela está. Ela se torna uma pessoa importuna. Porque uma junta e ela espalha. Não é? Orai para que fiquemos livres de pessoas importunas e más. Nós não podemos fazer vingança, gente. Nem deixar que no nosso coração brote a semente da maldade para retribuir a maldade dos outros. Se uma pessoa ela é má e importuna na nossa vida, o que é que nós precisamos fazer? Orar para que Deus nos livre daquela pessoa. E o Senhor saberá o que fazer. E pode rezar sem medo, porque Deus não faz o mal. Tá certo? Por que você está dizendo isso, Márcio? Porque há um tempo atrás, já tem uns bons anos, uma senhora chegou para mim, ela não era velha, não era idosa. Chegou para mim em lágrimas, com o coração assim muito angustiado, porque o marido havia falecido. E ela disse: Márcio, estou me sentindo culpada, porque eu com a minha oração matei o meu marido. Falei: como assim com a sua oração você matou? Porque eu rezei tanto pedindo a Deus para matar aquele homem, pedindo a Deus para levar aquele homem. Eu rezava dia e noite pedindo a morte dele. Falei: mas você rezava a quem? A Deus? Sim, eu rezava e pedia a Deus. Falei: então fica tranquilo, porque Deus não mata ninguém só porque a gente pediu. Mas Deus ouve a nossa oração, e como um pai, Ele separa o que presta do que não presta. Deus ouviu o seu clamor, ouviu o seu pedido de socorro, mas não tomou partido em seu favor contra o seu marido. Não, pode ficar em paz. Que se houve algum motivo pelo qual o seu marido morreu, não foi por Deus ter matado seu marido em função das suas orações. Deus não faz assim. Mas nós podemos pedir ao Senhor que nos liberte das armadilhas montadas por pessoas más e importunas, porque Deus tem muitas maneiras de nos proteger dessas pessoas. Mas o que a gente precisa fazer? Rezar. Tem alguém que está sendo para você um espinho na carne onde você trabalha? A pessoa não gosta de você, fala mal a seu respeito. Você chega, a pessoa vira a cara, não te cumprimenta, responde com ironia, não é? Ou já solta alguma indireta, alguma brincadeira má, que se você aborda, a pessoa fala só que estava brincando. Mas se você deixa passar, é uma crítica ácida, é uma crítica que machuca, é uma brincadeira que ofende. Isso acontece com você? Abençoe essa pessoa. Abençoe, reze por ela. Nunca amaldiçoe. Nunca diga contra essa pessoa o mal com o desejo que aconteça. Porque veja, quando nós amaldiçoamos a pessoa se torna um maldito, uma maldita na nossa vida. Você não vai querer um maldito na sua vida. Porque uma pessoa maldita, ela está cercada de maldição. Como uma pessoa abençoada por Deus, está cercada de salvação. Quando uma pessoa é cheia de Deus e ela chega num ambiente ou ela vem ao nosso encontro, nós não sentimos a presença de Deus naquela pessoa, não é assim? E algo de bom atinge também o nosso coração, certo? Aplique isso ao inverso.
Quando uma pessoa ela vem carregada de angústia, de tristeza, de desânimo, de maldade, de malícia, porque nós vamos também colaborando para que aquela pessoa seja cada vez mais maldita. Veja na vida de quem ela está, ainda que seja só um vizinho, ainda que seja só um colega de trabalho, não amaldiçoe as pessoas. Primeiro, por causa do que eu acabei de te explicar. A pessoa, de alguma forma, toca a sua vida. E se ela caminhar para a maldição, será um maldito na sua vida. Segundo motivo pelo qual nós nunca podemos fazer isso. Nenhuma maldição sai da boca de uma pessoa sem primeiro manchar a pessoa. Então não pense que simplesmente aquilo cai sobre o outro e nada sobra para você. A maldição que nós lançamos sobre os outros, ela volta para nós, tá certo? Então, olhos abertos, ouvidos atentos, coração sereno. Vamos orar e vencer pela oração. Pedir a Deus, Senhor, afasta esta pessoa má do meu caminho. Senhor, tira essa pessoa má de perto de mim. Ou muda o coração desta pessoa para que ela não seja mais má. Não é? E continua ali o apóstolo explicando, porque nem todos têm fé. Por que ele faz esse parêntese, nem todos têm a fé? Porque ele está falando de pessoas que estão envolvidas no meio cristão. Nem todo mundo que está na igreja tem fé. Nem tem fé, tem a fé em Deus. Nem todo mundo que está dentro da igreja fez de verdade, meu querido, uma experiência de salvação. Então, olhos abertos, porque às vezes você acha que você está abrindo a sua vida para uma pessoa santa e ela ainda não é. Porque nem todos têm a fé, não é? Então, pode ser que tenha acontecido, inclusive de você se machucar com pessoas de dentro da igreja. Pessoas que acabaram de entrar, pessoas que já estão ali há algum tempo, pessoas que estão à frente de um serviço, de uma pastoral, de um movimento, pessoas que estão servindo ali dentro, mesmo as autoridades dentro da igreja. Então, nós precisamos aprender, como diz aqui a palavra de Deus, a guardar o coração. O Senhor é fiel, diz a palavra. E Ele primeiro vos confirmará. É Deus quem vai te fazer firme. Confirmar é firmar a pessoa ali. O Senhor vos confirmará. E Ele vos guardará do maligno. Quando você ora a Deus, quando você recorre a Deus, sobretudo por causa de gente que está fazendo você sofrer, duas coisas Deus te dá. Primeiro, Ele te torna firme. Então aquela pessoa não vai conseguir derrubar você. Segundo, diz aqui, o Senhor nos guarda do maligno. Porque se o demônio quer usar aquela situação para te destruir, ele não vai poder. A oração nos dá a graça de, sob os cuidados de Deus, nós sermos guardados do maligno. E continua o apóstolo dizendo, e que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e para a constância. Que o Senhor dirija os vossos corações. Quando Deus dirige os nossos corações, Ele vai nos tornando pessoas fortes e corajosas. Um homem de Deus pode ter fragilidade, mas ele tem força divina com ele. Às vezes ele pode pouco por si mesmo, mas com Deus ele pode tudo. Pode ser que você, diante de tudo que vive, se sinta muito fraco, mas a palavra está nos garantindo isso agora. Está garantindo para você que quem vai te firmar é Deus. Confirmar é Deus. E não só vai firmar você, tornando você uma pessoa firme, forte, inabalável, segura, como também vai proteger você de toda a astúcia do maligno. Então, coragem. Coragem, força,
avança, porque quem é de Deus não desiste. Quem é de Deus não para. A nossa vida é uma caminhada, é uma peregrinação. E nós não paramos nem recuamos. Com Deus nós vamos em frente, sabendo que o Senhor é a nossa força, sabendo que com Ele nós podemos ser corajosos. A força de uma pessoa, ela está no seu coração. A força de uma pessoa não está nos seus músculos. A força de uma pessoa não está na sua inteligência. Tem muita gente inteligente, despedaçada pela dor, pela tristeza, pela enfermidade interior, enfermidade emocional. Tem gente inteligentíssima que não está dando conta da própria vida. Então, inteligência é um dom esplêndido. Mas não é aí que está a força do ser humano. A força do ser humano não está no músculo. Tem muito homem fortíssimo que está destruído por dentro. E até sofre crítica dos outros que olham para ele com desprezo e dizem: um marmanjo desse tamanho e não faz nada. Um marmanjo desse tamanho não tem iniciativa. A gente olha para um homem desse e a gente fica impressionado, porque é robusto e tudo. Chega perto... É uma pessoa tão estudada e está desse jeito. Uma pessoa tão estudada, uma pessoa tão culta e está desse jeito. A força de uma pessoa, gente, está na sua alma. Está no seu coração. Por isso que você vê gente pesando meio quilo e forte. A pessoa tem força de vida, sabe? Você vê gente que não teve chance de estudar na vida. E um vencedor consegue o necessário, estudou, pagou o estudo dos filhos, tem o seu negóciozinho, sustentou a sua família, porque a força de uma pessoa está na sua alma, está no seu coração. E quando nós estamos com Deus, mesmo tendo medos, a gente avança. A gente age. Sabe? É a gente não se deixar dominar pelo medo, mas agir com o coração. E nós nos sentimos mais fortes e nós nos tornamos mais corajosos quando nós aprendemos a ouvir o nosso coração. Ou melhor, a ouvir a voz de Deus no nosso coração. Por isso que Paulo diz que o Senhor dirija os vossos corações. Para quê? Para vos confirmar e vos guardar do maligno. É conduzido por Deus que você vai se tornar uma pessoa firme, porque Deus vai nos firmando, Ele vai nos ensinando, igual um pai ensina um filho a atravessar o rio. Pisa aqui, ó, nessa rocha, nessa pedra. Quando o rio estiver muito forte, aqui você faz assim, o pai vai ensinando e o filho vai aprendendo, e com o exercício da travessia ele vai se fortalecendo. Nós vamos nos tornando mais fortes e nós vamos nos tornando mais corajosos quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus no nosso coração. E a palavra de Deus, ela nos manda ficar vigilantes, para a gente descobrir aquilo que o Senhor nos fala. Como é que Deus vai me dirigir se eu estiver desatento? Como é que eu posso me guiar pelas dicas que uma pessoa dá, se todas as vezes que ela fala eu estou prestando atenção em outra coisa, eu não escuto direito o que ela me diz, eu escuto com confusão? Não, é ficar atentos neste dia de hoje, porque hoje Deus vai falar ao nosso coração. Hoje Deus vai falar com você inúmeras vezes no decorrer desse dia. E ao ouvir o que Deus te fala, que isso é você se deixar dirigir o seu coração para o amor de Deus e para a constância de Jesus Cristo. É na hora em que você ouvir, você dar fé ao que escutou, você acreditar naquilo que você descobriu inspirado por Deus, sabe? É ficar atento para descobrir o que Deus nos fala, colocar fé naquilo que nós descobrimos, e revestidos com essa inspiração, a gente recobrir o nosso coração, revestir o nosso coração com ela, revestir com a inspiração o nosso coração. E olha, imbuídos daquela graça de Deus, imbuídos daquela intuição purificada pelo Espírito Santo,
imbuídos daquela direção de Deus, avançar com firmeza e com amor em obedecer, em executar. Porque é um processo, não é que uma coisa vai desencadeando a outra. Primeiro eu escuto a Deus. Primeiro passo do processo. Primeiro, antes ainda, tem rezo a Deus. E orando ao Senhor, o Espírito Santo vai me falar e eu vou ouvir a Deus. Escutando ao Senhor, descobrindo que é Deus quem fala no meu coração, vou dar fé, vou confiar. E aí, mais um passo, vou tomar posse daquilo. Vou me revestir daquela certeza. E cheio daquela confiança, eu vou com firmeza e com amor, porque a força em Deus, ela nunca caminha separada do amor. Amor e força em Deus é o mesmo. Com força e com amor, eu faço o que Deus me mandou. Então confie no que Deus coloca no seu coração. Principalmente se você estiver acostumado a colher as inspirações do Espírito Santo. Porque tem horas que é impossível, gente, nós não reconhecemos que Deus está falando com a gente. A gente percebe, é Deus quem está falando comigo. Vem uma pessoa e nos diz uma palavrinha, a gente, é Deus falando comigo. Daqui a pouco acontece um fato que tinha tudo para você não ver, mas você viu. E aquele fato na mesma hora se torna para você um ensinamento. E você se previne e diz, olha, é Deus falando comigo. Já veio a pessoa aquela hora e me tinha me dito esta palavra. Eu, como a Valdélia disse, acordei nesta manhã e algo dentro de mim me dizia, me colocava numa direção. Aí depois, no decorrer do dia, eu fiz aquela experiência. Deus está falando comigo. Confie no que Deus coloca no seu coração. Se você já é uma pessoa acostumada a colher as inspirações do Espírito Santo, não contrarie o que Deus te inspira. É o que está na palavra, ele vai confirmando, né, Marcos? Ele vai confirmando. E às vezes a gente fica contrariando, Val, o que Deus mostra pra gente. Os maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida é quando Deus me mostrava uma coisa e eu fiz o contrário, sabendo que Ele estava me avisando. Vi que Deus estava me avisando, mas desconfiei. Não fiz de propósito para afrontar a Deus. Fiz porque não confiei no que Ele estava me mostrando. Aí lá na frente, trouxa, fiquei lá no canto amoado dizendo assim, bem que Deus me avisou, bem que... Vou dizer outras frases, tá bom? Bem que eu estava sentindo no meu coração, bem que o meu coração estava me avisando. Não adianta depois se lamentar. A gente tem que ficar atento ao que o Espírito Santo está falando conosco, antes que aconteça, não contrariar a Deus. Não contrarie o que Deus te inspira, porque o coração unido a Deus consegue prever as coisas que mais importam. Nós não somos adivinhos, mas um coração unido a Deus antecipa o futuro. Como assim antecipa o futuro? Se previne. Porque a gente olhando os sinais, a gente percebe o que está chegando pela frente. Às vezes você olha lá fora o tempo e diz assim, nossa, vai chover. Ou às vezes você olhando o tempo você diz, está tudo nublado, mas não vai chover. Por quê? Porque esse vento vai levar as nuvens todas embora. Então, olhando os sinais, a gente percebe se vai chover, se não vai chover, se o dia vai ser de sol, se não vai ser de sol, se vai fazer calor, se vai fazer frio, se o tempo vai estar bom para a colheita, se não vai estar bom para a colheita. O ser humano consegue perceber essas coisas naturais observando. E quando ele se une a Deus, ele consegue ter sensibilidade do sobrenatural, porque Deus o avisa. Deus faz o seu coração sentir. A intuição, gente, purificada pelo Espírito Santo, é o melhor conselheiro que a gente pode ter. Primeiro, a nossa intuição é dom de Deus. E ela é uma forma de conhecimento mais apurada, mais perfeita, inclusive, do que o estudo.
Porque a intuição, ela nos diz, sem grandes raciocínios e de imediato, o que às vezes uma pessoa vai levar dias, meses, para ela poder conseguir em termos de pesquisa. Quando foi para o meu filho nascer, eu estava no hospital acompanhando a minha esposa e nós tivemos uma entrevista com a médica. Eu acompanhei todas as visitas ginecológicas da minha esposa, eu acompanhei. E era uma quinta-feira, nós estávamos lá, ainda faltava um bom tempo para o Rafa nascer. E na hora eu tive uma intuição, que eu deveria pedir a guia para a internação da minha esposa, que tinha um hospital ali pertinho de casa. Nós morávamos ali pertinho de Santana, na região ali do Jardim São Paulo, em São Paulo. E atrás da gente tinha uma maternidade que tinha acabado de inaugurar e o plano de saúde nos dava direito a ela, mas tinha que pegar a guia. Aí eu conversando com a médica, falei, a senhora poderia me dar a guia de internação para eu dar entrada lá no plano de saúde? Ela falou, não vou dar não. Eu falei, mas por que a senhora não vai dar? Ela falou, não, falta muito tempo ainda para o seu filho nascer. Olha, só para você ter uma ideia, é impossível o seu filho nascer antes de 15 dias. Impossível. Então eu não vou te dar a guia não, porque a guia caduca em 15 dias. Mas eu não me dou por vencido, sabe? Eu virei para ela e falei, mas a senhora, eu quero a guia, a senhora poderia me dar? Ela falou, eu não vou te dar. Eu falei, qual é o prejuízo para a senhora se a senhora me der a guia? Ela, nenhum. Eu falei, a senhora quer que eu pague pela folha do papel que a senhora vai assinar? Eu pago. Ela começou a ficar irritada e eu não comecei, eu já estava, né? Aí eu falei, mas eu quero a guia. E ela falou, mas eu não vou te dar. Eu falei, então, vou explicar uma coisa para a senhora. Nós somos missionários. Nós não temos cartão de crédito, nós não temos cheque e eu não tenho dinheiro para pagar o hospital. Estou pedindo a guia, a senhora não me dá. Eu vou internar o meu filho lá. E quando eu internar o meu filho lá, se tiver algum ônus, adivinha quem vai pagar? Porque eu estou pedindo a guia, a senhora não dá. Aí ela assinou com muita raiva e me deu. Aí a minha raiva passou, fiquei feliz. Saí dali com a minha esposa. Fomos lá, demos entrada na quinta-feira. E na sexta-feira, dia seguinte, eu fui pegar a guia juntamente com a minha esposa. Estava no carro com a guia na mão, já por volta assim de umas 18 horas, ok? Eu olhei para a Rose e disse assim, agora o meu filho já pode nascer. Deixei a Rose em casa. Nós tínhamos um programa chamado Programa Encontros, que nós apresentávamos em São Paulo. Eu estava terminando de pintar aquele cenário. Voltei, pintei o cenário até 10 horas da noite. Quando eu cheguei em casa, minha esposa disse para mim assim, olha, mas eu estou com uma dor de barriga, mas não sai nada. Quando ela disse isso, eu já gosto de ler, né? Então eu já desconfiei. Fiz de conta que não era nada, entrei para tomar uma chuveirada bem rápida e disse assim, ó, mas faz o seguinte, dá uma ligadinha para sua médica e fala com ela que você está com a dor de barriga e que não está saindo nada. E eu lá no banheiro rapidinho, só ouvindo, eu falei, isso não é dor de barriga. E quando ela conversando com a médica começou a contar os ais dela no telefone e disse assim, o que você está fazendo em casa? Seu filho vai nascer dentro de casa. Cadê o seu marido? Está no banho, o que ele está tomando banho? Em 5 minutos nós estávamos no hospital. E a criança, que não nasceria nunca antes de 15 dias, nasceu no dia seguinte. Então chega momentos que a gente precisa estar atento às intuições que a gente tem. Porque Deus fala no coração da gente. Veja, era uma intuição para o bem. Era uma intuição em favor da vida. Era uma intuição que você obedecendo não traria prejuízo nenhum se ela estivesse errada. Márcio, vamos dizer que fosse uma coisa da sua cabeça. Qual o prejuízo que traria eu ter pedido, ter insistido, ela ter dado? Nenhum. Mas ter obedecido a Deus trouxe a mim um benefício imenso. Não ter obedecido aquela intuição teria trazido para mim tanto transtorno, gente. Porque onde é que eu ia bater com a minha esposa ia ser bem mais complicado. Inclusive porque o meu filho nasceu, quase não deu tempo da médica chegar. Foi um parto muito rápido. Se eu tivesse demorado, tinha nascido dentro de casa. Não contrarie o que Deus te inspira.
Porque o coração unido a Deus consegue prever as coisas que mais importam. Um coração unido a Deus é um conselheiro portátil. É um conselheiro que se leva para todo lugar onde você vai. Muitas pessoas sofreram com aquelas coisas que elas mais tinham medo, com as coisas que elas mais temiam. Não é? Por quê? Porque elas ficaram acreditando no próprio medo. De que adianta você ter medo se você não se prevenir? Não adianta. Aí eu estou com tanto medo de eu morrer de câncer, mas você continua fumando? Eu tenho tanto medo de sofrer um acidente, mas você continua bebendo e dirigindo? Que medo imbecil é esse que não serve nem para poder fazer você se prevenir? De que adianta ter medo se você não se previne? Não adianta nada. Esse medo só vai ser uma tortura na sua vida, mas não vai te livrar. Agora, outras pessoas se livraram graças ao seu coração vigilante e fiel a Deus, que sempre os previne. Deus faz soar dentro de nós, gente, um alarmezinho para prevenir o perigo. Então a gente ter coragem não é tanto a gente bater de frente com as dificuldades da vida, com os problemas, com as adversidades, mas é a gente saber descobrir esses problemas ainda criança, ainda pequenos, esses problemas que ainda estão sendo gerados. É descobrir essas adversidades logo no começo e não deixar que esses problemas cresçam. É vencer essas coisas enquanto ainda podem ser vencidas. Talvez você tenha se casado há pouco tempo e você está vendo alguns probleminhas brotando na sua família, entre você e o seu marido, entre você e sua esposa. Sabe o que você precisa fazer? Matar esses problemas agora enquanto eles são pequenos. Não dê comida para eles. Não alimente pelo seu medo, pelo seu ressentimento, pela sua mágoa. Acaba com isso enquanto você pode. Porque depois que cresce é muito difícil. E você já está sentindo que você deve fazer isso, porque Deus está te avisando. O Espírito Santo, ele não quer que nós peçamos uma vida fácil. Ele quer que a gente peça força para lutar. Ele quer que a gente peça que Deus nos confirme. Ele quer que a gente clame que Deus nos guarde das ciladas do maligno. Então, melhor do que pedir que a nossa vida seja uma vida monótona, uma vida medíocre, uma vida sem problemas, para que a gente possa controlar essa vida com a nossa forçazinha minguada, é muito melhor nós pedirmos que Deus nos dê forças que deem conta dos desafios. Desses desafios que Deus permitiu chegar até nós. Cresceu o desafio? Pede a Deus uma força à altura. O que isso vai fazer com você? Vai tornar você uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais firme, mais forte, mais corajosa, mais segura. Só vai te fazer bem. Uma pessoa atenta, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa corajosa, forte e capaz de levar o seu amor ao extremo. Essa pessoa já não é uma simples pessoa, mas ela é um verdadeiro milagre de Deus. Eu e você precisamos ser o milagre que a nossa família precisa. Seja o milagre que a sua família precisa. Seja o milagre que o seu casamento precisa. Seja o milagre que o seu filho precisa. Seja o milagre da sua mãe, seja o milagre do seu pai. Porque se nós estamos unidos a Deus, nós não vamos obter um milagre. O milagre seremos nós, gente. Seja você um milagre nas mãos de Deus, aonde Ele te puser. Tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é bonito, custa algo do nosso esforço. Uma vida boa, uma vida útil, uma vida bela, ela não acontece pela sorte, mas ela custa de nós. Custa o quê? Custa vigilância, custa fé firme, custa coragem, custa esforço, custa amor, custa sacrifício. Quem quiser crescer na vida, precisa se dispor ao sacrifício de subir. Você quer crescer? A gente cresce para cima ou para baixo? Se cresce para cima, amigo, prepara as pernas para a escada. Nós temos que nos treinar para a escalada. Tem que fazer o sacrifício da subida se você quiser crescer. Porque a vida fácil, ela só nos leva para baixo, só nos leva para o abismo. A vida fácil, ó para onde vai, ó. Só nos diminui, só nos leva para o buraco. Você sabe qual é o outro nome do buraco? Depressão. Quando eu estudava as leis de trânsito, não sei se ainda hoje é assim no livrinho lá,
você tinha duas versões. A lombada para cima, na pista, e a lombada para baixo, em forma de buraco. Aí estava escrito lá, naquela plaquinha, lombada ou depressão. A vida fácil, ó, só te leva para baixo. A depressão é sempre uma descida. É fácil a gente cair nela, não é verdade? Mas para sair da depressão é preciso o quê? Coragem. Se unir a Deus. Agarrar-se pela confiança. É com essas ferramentas que Jesus vai conduzir você a grandes coisas. Com seu esforço e com a graça de Deus. Você vai conseguir. Eu vou conseguir. Amém. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Boa segunda-feira para você. Amém. Pra nós.